Fala, nação corintiana! Vamos trazer aqui um pós-jogo de Corinthians e Fortaleza. Se a iluminação estiver ruim aqui, eu peço desculpas para vocês. Esse ring light meu que vive dando problema, eu vivo falando que vou comprar outro e nunca compro, né? Aqui no canal a gente tem essa intimidade aqui para trocar essas informações com vocês, mas em breve vamos estar de equipamento novo aí, graças a Deus. Fiel, Corinthians empatou no finalzinho agora com o Fortaleza. É lógico que pro Corinthians é bom o empate, principalmente pontuar dentro da sua casa diante aí de um dos lanternas, né? Um que está no grupo de rebaixamento aí do Campeonato Brasileiro. Fiel, vou ser bem sincero para vocês. Hoje deu pra gente perceber aqui nitidamente que o Corinthians ele é um time que precisa de reforços, né? Como eu sempre disse para vocês aqui, o Corinthians ele é um time bastante limitado, principalmente o seu banco de reservas. O Corinthians hoje não tem jogadores que você possa aproveitar aí no banco de reservas. A gente pode colocar algumas peças no Corinthians e mesmo assim, vamos colocar aí o Breno Bidon que se salva, e mesmo assim o Breno Bidon alguns jogos é considerado titular, né, Fiel? Quando o Corinthians não joga com o seu meio campo, Ranielli, José Martínez, André Carrillo e Garro, o Breno Bidon passa a ser reserva, mas o Breno Bidon já jogou muito como titular também. Então você vai salvar ali o Breno Bidon, você vai salvar ali um Charles, que joga mais ou menos, tem sido opção pro Dorival no segundo tempo. Quem mais que você salva ali no banco de reservas? Realmente é uma situação bastante complicada do Corinthians, porque um time contra o Fortaleza que está na zona de rebaixamento, no mínimo o time reserva você tem que ir lá e conseguir os 3 pontos. Aí depois que o resultado está ao contrário ao Corinthians, para você colocar os jogadores considerados principais do Corinthians dentro de campo, para você recuperar esse resultado, ele é mais difícil, porque o time como é um elenco deficitário do Fortaleza, eles vão recuar todos os jogadores lá atrás. E sim, vai ser mais difícil o Corinthians marcar. E eu não vejo, com certeza, no Corinthians, muitas peças que pode aproveitar no banco de reserva. Que esse é um dos grandes problemas do Corinthians, Fiel. É o seu time reserva, é isso mesmo. Ah, corintianeiro, mas por que você está falando isso? O Corinthians, quando joga o primeiro tempo e os jogadores cansam, o Corinthians cai de nível no segundo tempo, quando vai jogar com grandes clubes ou grandes clássicos, porque você não tem grandes opções no banco. Palmeiras, por exemplo, vai trocar um jogador, ele troca 6 por meia dúzia. O cara que tá entrando tem a mesma qualidade do que é titular, ou até mesmo até maior, tá, fiel? Ali vai ser titular ali jogadores que estão em boa fase, porque os caras são regulares. Já no Corinthians tem esse déficit no banco de reservas, porque o Corinthians não tem um elenco hoje capacitado no banco de reservas. Então, como eu coloquei para vocês, o Breno Bidon, o Charles, que você vai aproveitar o Charles ali mais ou menos, e o Angileri, que hoje é reserva do Bidu, que inclusive nem sabe se vai ficar no Corinthians. Então é uma situação bastante complicada. O Félix Torres, pelo amor de Deus, cara, não dá nem como lateral improvisado, nem como zagueiro. É um jogador muito, muito limitado, não tem condições de jogar, de ser jogador do Corinthians, tá, fiel? Então, a gente tem ali o Kaique, que é uma promessa, a gente tem o Dieguinho, que jogou, que é outra promessa, o Bahia, que é uma promessa, tem alguns jogadores que são algumas promessas, mas a nossa safra, em comparação ao que teve lá, quando o Corinthians subiu o Rian, o Corinthians subiu o Breno Bidon e subiu outros jogadores, tinha uma safra melhor do que essa que o Corinthians aí tem enfrentado aí com a molecada do Corinthians, tá? Então, realmente, hoje o Corinthians não possui um banco de reservas de qualidade e mostrou isso diante do jogo. Já no sistema de jogo do Corinthians, eu nunca vi um time jogar igual o Corinthians jogou hoje. O Corinthians deve ter, no mínimo, ter feito aí uns 30 chuveirinhos na área. O Corinthians cruzou umas 30 bolas na área e o Corinthians ganhou a bola de cabeça, que saiu o gol do André Carrillo, com o Roberto cabeceou, o goleiro espalmou e o André Carrillo fez o gol. Quantas e quantas bolas na área o Corinthians não conseguiu ganhar de cabeça dentro da área do Fortaleza. Isso não estou falando que é um sistema deficitário de jogar, mas o Corinthians é um time hoje que não tem como seu forte a bola aérea ofensiva. Então, como que o Corinthians não tem uma bola aérea ofensiva forte e você vai ficar toda hora lá, cruzando na área, cruzando na área? Todos os escanteios do Corinthians, o time do Corinthians não ganhou uma bola de cabeça. Escanteios a favor do Corinthians, não ganhou uma bola de cabeça. Então você insiste num sistema que não dá certo. Você insiste num sistema que não é o forte do Corinthians. E venhamos e convenhamos, eu vou ser bem sincero com vocês, apesar que o Garro entrou no segundo tempo, mas faz tempo que o Garro também não está sendo aquele Garro de antigamente.
Porque quando o clube perde no sistema de criação, é onde você começa a fazer chuveirinho, porque o clube não tem criação. O clube não consegue aí entrar na área do Fortaleza com qualidade, fazendo tabela, tocando a bola. E isso é grave. Dorival Júnior tem que treinar isso. E não é só porque jogou com os reservas, tá, fiel? O Corinthians tá fazendo muito chuveirinho na área, tá cruzando muito bola na área, porque o Garro caiu um pouco o seu rendimento. Não estou dizendo que não é um grande jogador, não estou dizendo aqui que não é um jogador importantíssimo para o Corinthians, estou falando para vocês que o Rodrigo Garro caiu de produção daquilo que ele estava produzindo o ano passado e precisa melhorar sim, tá, fiel? Porque, por exemplo, contra o Palmeiras, o Corinthians fez o gol de cabeça, mas por muita qualidade do Mateuzinho, tá? Não estou tirando os méritos do Memphis por posicionamento. O Memphis subiu muito alto naquela bola também, mas subiu sozinho. Mas também teve muita qualidade do Mateuzinho naquele cruzamento. Mas foi um gol de bola aérea. Só que esse não é o forte do Corinthians. O forte do Corinthians é a velocidade do Yuri, é a qualidade do Memphis, é a armação do Garro, é a bola no chão em vez da bola aérea, tá, fiel? Então hoje contra o Fortaleza deu pra ver, deu pra definir, aliás, que o Corinthians não é forte na bola aérea. Muito pelo contrário, o Corinthians é muito fraco na bola aérea ofensiva. Você não pode jogar dentro de casa contra um dos times que são lanterna do campeonato e dar 30 cruzamentos na área e aproveitar uma só que foi no finalzinho do jogo e mesmo assim, porque ali o goleiro ainda espalmou, porque senão o Corinthians não faria o gol. Então se não é o forte do time, você não tem que insistir naquilo que o Corinthians faz. Fiel, outra informação importante, tá? Informação não, outro detalhe do jogo para trazer para vocês. Dorival Júnior, muitas pessoas estão questionando que deveria ter entrado com o time titular. Ah, corintianeiro, por que ele não entrou com o time titular no primeiro tempo e fez aí as substituições no segundo tempo? Ou por que não entrou com o time titular lá, faz o placar 1, 2, 3 e depois coloca os reservas? Fiel, eu continuo na minha mesma opinião de o Corinthians entrar com os reservas. Se o Corinthians não tivesse entrado no segundo tempo com Garro, Memphis e Yuri, eu não estaria aqui questionando o Dorival Júnior, porque eu acredito que hoje o Corinthians tem mais chance de ser campeão da Copa do Brasil do que entrar na fase de grupos para a Libertadores, tá? Vou ser bem sincero para vocês, porque na Copa do Brasil vamos dizer assim, são tiros rápidos, né? Ali de mata-mata, eliminação, 2 jogos, você já elimina o time, passa para a próxima fase. O Corinthians tem muito mais chance aí de quarta, semifinal e ser campeão do que você pegar uma sequência de jogos boas e conseguir entrar na fase de grupo da Libertadores, porque o Corinthians hoje não tem dinheiro para contratações e o nosso elenco é um elenco limitado. Então eu sou muito mais o Dorival Júnior apostar no sistema de Copa, né, que seria a Copa do Brasil, do que você apostar no Campeonato Brasileiro hoje, tá? Isso não quer dizer que o Corinthians, depois que se sair da Copa do Brasil, ou depois que for campeão, se Deus quiser, isso não quer dizer que o Corinthians não possa ir bem na Copa do Brasil. Só que o time do Corinthians é limitado e vocês viram contra o Fortaleza. Chega um momento que você precisa poupar o Memphis, porque vai estar desgastado. Chega um momento que você precisa descansar o Yuri. Chega um momento que você precisa descansar o Galo. Chega um momento que você precisa descansar os seus jogadores e nós não temos elenco para colocar, para substituir à altura os nossos jogadores do mesmo nível. O Corinthians hoje é um time bastante limitado. Olha quantos gols o Romero perdeu hoje. É incrível. Romero perdeu gols ali que o Yuri não perdia. E depois o Romero ainda reclama de ser reserva do Corinthians. Então, por mais que eu goste do Romero, por mais que ajudou o Corinthians, não dá hoje. Eu acredito que o Romero, fiel, já esteja no final do seu ciclo no Corinthians. Foi muito bom, ajudou o Corinthians em 2023 a não cair para a segunda divisão, fez muitos gols importantes, já ajudou o Corinthians principalmente na sua chegada no Corinthians, onde ele conseguiu aí, através do seu esforço, garra, mostrar o que realmente o Corinthians representa, que é o esforço, que é a garra, mas não dá mais. Romero já atingiu a certa idade, não consegue dispor mais aquilo que ele tinha antes a oferecer ao Corinthians. E realmente, fiel, o Corinthians, depois de ver esse jogo com Fortaleza, principalmente com os reservas no primeiro tempo, Thales Magno é um jogador que o Corinthians não pode comprar o Thales Magno mais, não tem condições mais de comprar o Thales Magno no final desse empréstimo, tem que fazer algum tipo de negócio para dispor do Thales Magno, não dá certo mais. O Romero não tem condições de ser jogador do Corinthians. O Fabrício Angeleri, muito fraco, vamos ser bem sinceros aqui, é um lateral bastante normal, vamos dizer assim. O Kaká, fraco, na minha opinião. Félix Torres, fraco. Então tem muitos jogadores ali que não servem, vou ser bem sincero para vocês aqui,
Não queremos difamar o profissional que ele está ganhando o seu pão de cada dia. Mas tem muitos jogadores ali que não servem para estar num time de elite do Brasil. São jogadores ali para times de menores expressão. Fortaleza, Bahia, Vitória, Criciúma, esses times aí de menor expressão, tá? Não estou dizendo Vasco da Gama, esses times aí. Para o Corinthians, ainda eu acredito que não seja jogadores que estão à altura para jogar aquilo que o Corinthians representa, tá? Então, as contratações são importantes, vai chegar um adiantamento aí da Nike, vai chegar um adiantamento da LFU, provavelmente o Corinthians vai antecipar uma verba que tem para receber do Campeonato Paulista do ano que vem, para cumprir as suas despesas imediatas e fazer algumas contratações. Como prometi para vocês, o Corinthians deve realizar aí de 2 a 3 contratações, tá, fiel? Contratar vai, só que não vai ser aqueles jogadores de, vamos dizer assim, aqueles jogadores de grande qualidade. Vai chegar jogadores que chegam com, vamos dizer assim, não sei se chega com status de titular, mas reforços vão chegar. Pode chegar até 4 reforços, mas 3 reforços eu garanto para vocês que é certeza de chegar no Corinthians e precisa chegar, porque senão o Corinthians não vai chegar a lugar nenhum. Se acabar o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, dificilmente, vou ser bem sincero com vocês, e isso não me faz menos corintiano que ninguém, dificilmente o Corinthians chega na fase de grupos da Libertadores com esse time. Esse time aí é para classificar para uma Sul-Americana, para ficar ali em 10º, 11º, 12º, 13º. Não é time, na minha humilde opinião, para chegar na fase de grupos da Libertadores, porque o nosso elenco ele é bem limitado. E quando eu digo um elenco limitado, fiel, vamos supor, a gente tem 11 jogadores titulares, considerados titulares. Se o Garro tiver numa má fase, que é normal do jogador. O jogador pode ser craque, mas ele pode estar numa má fase. Se o Garro pegar uma má fase aí de uns 10 jogos, o Corinthians não tem um jogador para substituir. Igual outros clubes têm. O jogador tá mal, sai e entra. No Palmeiras lá, vamos dar um exemplo. Sai o Maurício, entra o Veiga, que é um jogador de qualidade. Sai lá o Vitor Roque, entra o Flaco Lopes, que vem fazendo gols no Flamengo. Tem um grande... O Flamengo que tá derramando o jogador lá, né? Não tô falando que o Corinthians... Não estou comparando o Corinthians com esses times, até porque o Corinthians é muito maior em tradições e glórias do que Palmeiras e Flamengo. Mas o elenco desses clubes hoje, eles são melhores do que o elenco do Corinthians. Esses clubes hoje estão preparados para chegar na fase de grupos Libertadores e até ser campeão de um campeonato brasileiro. O Corinthians não tem um elenco igual. O que sobressai no Corinthians é a grande torcida, que é a única do Brasil que temos, que o Corinthians aí, a torcida dentro de casa impõe, os jogadores demonstram garra, personalidade e raça para ir lá e fazer uma grande partida igual fez contra o Palmeiras. O que nos impulsiona hoje é mais a raça, aquilo que sempre representou do Corinthians, do que a própria qualidade. Porque você pega um Garro numa má fase, acabou, não temos sistema de armação, porque não temos um substituto nem para ameaçar jogar um pouco que o Garro joga. Se o Memphis está numa má fase, não temos um atacante. O Thales vai substituir o Memphis igual. O Romero vai substituir o Memphis à altura. O Hector Hernandes vai ser o substituto do Memphis se o Memphis estiver mal no jogo. Então é isso que eu tô falando para vocês. O Corinthians não tem hoje um jogador de qualidade para substituir os nossos jogadores que lá estão. Se o Yuri Alberto machucar ou precisar ser poupado, um desses atacantes que eu mencionei está apto a substituir o Yuri Alberto na mesma altura que ele ou um pouquinho menos que ele. Não, estão muito abaixo do Yuri Alberto. É isso que eu quero passar para vocês. O Kaká está à altura hoje do André Ramalho e do Gustavo Henrique? Está muito abaixo. O Felipe Longo, os goleiros reservas do Corinthians, eles estão pelo menos um nível um pouquinho abaixo do Hugo Souza? Não estão. Então se o Hugo Souza sair, a gente vai sofrer, porque a gente não tem um goleiro à altura do Hugo Souza. É isso que estou dizendo para vocês. Até o Angileri não está conseguindo substituir o Matheus Bidu ao nível que o Matheus Bidu está jogando. Então o Corinthians hoje tem jogadores que não conseguem suprir. Qual volante do Corinthians reserva? O Rian, o Charles. Qual volante do Corinthians reserva? O Bahia, que conseguem substituir o Raniel à altura, o José Martínez à altura. Qual desses jogadores substitui o André Carrillo à altura? Então não tem. Então hoje o Corinthians tem 11 titulares. Mesmo assim, alguns desses titulares você pode colocar que dá para chegar jogador com status de titular no lugar desses atletas, mas o Corinthians tem um time de 11 jogadores. Acabou esses 11 jogadores, a gente viu o que aconteceu contra o Fortaleza, perdendo para time que está na zona de rebaixamento do fraco Fortaleza, um dos times que mais toma gol no Brasileirão. Então é um Corinthians hoje
que precisa assim, de algumas contratações, é um Corinthians hoje totalmente dependente dos seus titulares. E Campeonato Brasileiro, por ser um campeonato tão longo e tão extenso, o Corinthians não consegue de forma alguma conseguir chegar lá bem, porque os jogadores cansam, os jogadores precisam de descanso e esses jogadores reservas aí realmente não conseguem suprir aquilo que o time titular passa para o Corinthians, tá, fiel? Infelizmente, é o meu modo de pensar. Quero saber o que vocês pensam, quero saber a opinião de vocês. Ainda não respondi comentários do primeiro vídeo, tá, fiel? Vou responder todos agora, o do primeiro vídeo. Vou estar online, já aproveito e respondo também o deste vídeo, porque eu já vou estar online e já respondo o seu. Estamos combinados? Quero pedir desculpa para vocês sobre a qualidade da imagem. Se tiver escuro aqui, vocês me desculpam, mas eu espero que deu para entender. Espero que estejam aí enxergando bem também. Tá bom? Meu muito obrigado por tudo. Amanhã, meio-dia, já temos no Corintianeiro, 6 horas no Corintianeiro, de novo. E aí, 6h30 no Corintianeiro 2.0. 3 vídeos aí cheios de informações para vocês, que inclusive tenho novas informações sobre o mercado da bola do futebol amanhã, meio-dia. Estamos combinados, fiel? Estamos combinados? Então que Deus possa abençoar grandemente o finalzinho deste domingo para você e toda a sua família aí, em nome de Jesus. Tá bom, fiel? Muito obrigado e vai Corinthians!